Você acorda de manhã e já está cansada. Não é cansaço de não ter dormido, não é aquele cansaço de ter trabalhado demais no dia anterior. É um cansaço diferente, é aquele que fica no peito, que pesa na alma, que faz você olhar para o teto e pensar: mais um dia, só mais um dia. E a vida continua. O alarme toca, o café precisa ser feito, a criança chama, o chefe manda mensagem, a casa pede atenção. E você vai, porque não tem outra opção. Porque o mundo não para perguntar se você está bem. Esse texto é para você, para a mulher que levanta todo dia carregando um peso que ninguém vê, que sorri na frente dos outros, mas chora no banheiro porque é o único lugar onde pode ser honesta. Para você que já não sabe mais se está cansada do trabalho, do relacionamento, das pessoas, ou de tudo junto ao mesmo tempo. E também é para aquela que às vezes se pergunta: por que eu não consigo mais sentir nada? Por que o que antes me dava alegria agora me parece vazio? Por que eu estou aqui, mas ao mesmo tempo parece que não estou presente em lugar nenhum? Fica aqui comigo, porque a gente vai falar do jeito que precisa ser falado, com verdade, com cuidado e sem julgamento nenhum. O que é esse cansaço que ninguém entende? A gente vive num mundo que glamouriza o cansaço. Você já ouviu isso antes. Descansa quando morrer. Quem quer, corre atrás. Você não está ocupada, você está mal organizada. Que crueldade, né? Porque ninguém fala da mulher que acorda às 5 da manhã, faz o lanche das crianças, leva para a escola, vai trabalhar, resolve problema de chefe, volta para casa, faz o jantar, coloca filho para dormir, lava a louça, e quando finalmente senta no sofá às R$ 23, ela não consegue nem respirar direito. Ela só olha para o teto e sente aquele vazio enorme no peito. Isso tem nome. Isso se chama esgotamento emocional. E o esgotamento emocional é traiçoeiro porque ele não dá febre. Ele não aparece no exame de sangue. Você não pode dar atestado por ele. Então você continua, mesmo sem forças, mesmo sem vontade, mesmo sentindo que está sobrevivendo no piloto automático. O pior? As pessoas ao redor não veem. Elas veem uma mulher forte, elas veem alguém que dá conta. E aí você começa a acreditar na fantasia que os outros criaram sobre você. Você se convence de que tem que ser forte, que não pode parar, que parar é fraqueza. Mas tem um detalhe que ninguém conta. O piloto automático tem um limite, e quando ele chega, o corpo não pede licença. Ele simplesmente para. E aí você fica sem escolha, porque o seu corpo tomou a decisão que você não quis tomar por conta própria. Parar não é fraqueza. Parar é sabedoria. E reconhecer que você está esgotada é o primeiro ato de coragem que você pode ter hoje. Os sinais que o seu corpo já está gritando, o corpo fala. Ele sempre fala. A gente é que aprende a ignorar. Você já se pegou irritada sem motivo? Alguém te pediu alguma coisa simples, qualquer coisa, e você sentiu aquela raiva subindo? Não é frescura, não é TPM. É o seu sistema nervoso dizendo: chega, não aguento mais. Você chora de repente. Num comercial de televisão, numa música no rádio, num momento que não tem nada a ver. Isso é o seu corpo liberando o que você está segurando faz tempo. É a emoção encontrando uma brecha, qualquer brecha, para sair. Você está dormindo, mas acorda cansada? Isso é porque o descanso físico não resolve o esgotamento emocional. O seu corpo deita, mas a sua mente fica acordada processando tudo o que aconteceu, tudo o que tem que fazer amanhã, tudo o que você devia ter feito e não fez. É como deixar um computador rodando o tempo todo sem nunca reiniciar. A hora que travar, trava feio. Você perdeu o prazer nas coisas que antes te faziam bem? Aquela série que você amava não te empolga mais. Aquele hobby que era seu refúgio virou mais uma obrigação. A comida não tem mais gosto. A companhia dos outros cansa mais do que descansa. Isso tem nome: anedonia. É quando o cérebro, de tanto processar dor e pressão,
Começa a bloquear o prazer também. É um mecanismo de proteção que, paradoxalmente, te machuca ainda mais. E o seu corpo ainda te dá dores de cabeça frequentes, tensão no pescoço e nos ombros, aperto no peito, vontade de ficar na cama e ao mesmo tempo não conseguir dormir. Esses são sinais físicos de um estado emocional que precisa de atenção urgente. Você não está inventando, você não está exagerando. O seu corpo está pedindo socorro do jeito que sabe. Por que a mulher carrega tudo isso sozinha? Aqui, a gente precisa ter uma conversa franca. Desde pequena, a mulher aprende que tem que ser forte, que não pode demonstrar fraqueza, que chorar é coisa de quem não sabe lidar com a vida, que reclamar é ingratidão, que pedir ajuda é sinal de que você não está dando conta. Aí você cresce carregando tudo: a casa, os filhos, o trabalho, o relacionamento. As emoções de todo mundo ao redor, a saudade, as preocupações financeiras, os sonhos que foram adiados, as dores que você nunca teve espaço para processar. E quando alguém te pergunta se está bem, você responde que está ótima, porque aprendeu que é mais fácil mentir do que ter que explicar tudo, porque explicar dói, porque quando você começa a falar, as lágrimas vêm. E você não tem tempo para as lágrimas. Tem mais um ponto que eu preciso trazer aqui: a culpa. Porque quando a mulher finalmente começa a reconhecer que está exausta, aparece a culpa logo atrás. Tenho tanto para ser grata. Tem gente em situação muito pior. Não posso reclamar. Sou privilegiada. Escuta bem o que eu vou te dizer. Gratidão e esgotamento existem ao mesmo tempo. Você pode ser grata por tudo que tem e ainda assim estar destruída por dentro. Uma coisa não cancela a outra, e comparar a sua dor com a dor dos outros não cura nada. Só te faz engolir mais uma vez aquilo que precisava sair. A dor não tem ranking. A dor é dor, e a sua merece ser cuidada. Tem também o peso invisível, que ninguém conta: a carga mental. A lista de coisas que ficam na sua cabeça mesmo quando você não está fazendo nada. O remédio da criança que vai acabar. A conta que vence na sexta. O presente de aniversário da sogra. A reunião de pais na escola. O WhatsApp da família que você não respondeu. Tudo isso mora na sua cabeça, o tempo todo, sem parar. Ninguém vê esse peso, mas você carrega ele 24 horas por dia. O que acontece quando você não cuida disso? Olha, eu não quero te assustar, mas eu preciso ser honesta contigo. Quando a gente ignora o esgotamento por tempo demais, o corpo cobra. E cobra caro. Doenças autoimunes, ansiedade generalizada, depressão, insônia crônica, pressão alta, queda de cabelo, problemas de tireoide. A ciência já provou que o estresse crônico e o esgotamento emocional têm consequências físicas reais e sérias. O seu corpo não está sendo dramático quando apresenta esses sintomas. Ele está tentando sobreviver. Mas vai além do físico. Quando você vive no limite por muito tempo, você começa a se perder. Você esquece quem era antes de ser mãe, antes de ser esposa, antes de ser funcionária, antes de ser filha responsável. Você esquece do que gosta, esquece dos seus sonhos, esquece da sua própria voz, aquela voz interior que diz o que você quer, o que você precisa, o que te faz feliz. E aí, chega um dia que você olha para o espelho e não reconhece quem está ali, não porque ficou velha, mas porque foi sumindo aos poucos, um pedacinho de você por vez, dado para todo mundo, menos para você mesma. E sabe o que é mais assustador? Você começa a achar que esse é o jeito normal de viver, que todo mundo se sente assim, que esse cansaço é só parte da vida adulta, e aí você para de questionar e começa a aceitar. Não, isso não é normal. Isso é o sinal de que algo precisa mudar agora. Por onde começar quando você não tem energia para nada? Essa é a parte que mais importa. Porque de nada adianta entender o problema se você não sabe por onde começa a sair dele. E aqui eu vou ser muito prática,
porque eu sei que você não tem energia para grandes transformações agora. A gente começa pequeno, a gente começa no hoje, um passo de cada vez. Primeiro, nomeie o que você está sentindo. Parece simples, não é. A maioria das pessoas passa anos sem conseguir nomear suas emoções. Mas quando você consegue dizer, eu estou exausta, eu estou sobrecarregada, eu estou com medo, você dá a essa emoção um lugar. E o que tem lugar você consegue começar a trabalhar. Pode ser num diário, pode ser falando em voz alta no carro sozinha, pode ser numa mensagem de voz que você manda para si mesma. O importante é tirar de dentro e colocar em algum lugar fora. Segundo, pare de pedir desculpa por existir. Você não precisa se justificar por estar cansada. Você não precisa provar para ninguém que o seu cansaço é real. Você não precisa de permissão para descansar. Comece a dizer não. Não para mais uma tarefa que te sobrecarrega. Não para mais uma demanda que não é sua responsabilidade. Não para mais uma obrigação que te esgota sem te dar nada em troca. Isso não é egoísmo, é sobrevivência. Terceiro, encontre pelo menos 15 minutos por dia que são seus, só seus, sem criança, sem celular, sem demanda de ninguém. 15 minutos tomando um café com calma, 15 minutos caminhando, 15 minutos ouvindo uma música que você gosta, 15 minutos sentada no sol sentindo o vento no rosto. Eu sei que você vai me dizer que não tem 15 minutos. E eu vou te dizer, se você não criar esse espaço agora, o seu corpo vai criar para você de um jeito muito mais doloroso lá na frente. Escolhe agora em paz, ou o corpo decide por você em crise. Quarto, conecte-se com alguém de confiança. O esgotamento cresce no silêncio. Quando você fala, quando você conta, quando você não carrega sozinha, algo muda. Não precisa ser perfeito, não precisa ser uma conversa profunda e elaborada. Pode ser só um. Estou cansada. Pode ser só isso. Mas fale. Por favor, fale com alguém. Quinto, busque ajuda profissional se precisar. Terapia não é luxo, não é coisa de louco, não é coisa de quem não tem fé. É uma ferramenta poderosa de cuidado com a sua saúde mental. Se você puder acessar, acesse. Se não puder agora, procure os CAPs da sua cidade, que oferecem atendimento gratuito pelo SUS. Você tem esse direito. Você merece cuidado. E cuidar de você não é tirar de ninguém. É o que te permite continuar dando. Se você chegou até aqui, é porque algo nesse texto tocou em você. E isso já é importante. Você não é fraca. Você é humana. E humano tem limite. Humano precisa de cuidado. Humano precisa de descanso. Humano não foi feito para aguentar tudo sozinho, sem parar, sem pausar, sem receber também. O cansaço que você sente é real. A dor que você carrega é real. E você merece ser vista, merece ser ouvida, merece um espaço seguro para baixar a guarda sem medo de ser julgada. Quero que você leve uma coisa daqui hoje. Você não precisa estar bem o tempo todo. Você precisa ser honesta sobre como você está. E a partir dessa honestidade, você começa a se reconstruir. Devagar, com cuidado, no seu tempo. Mas você começa, porque você já passou por muita coisa difícil. E você continua aqui. Isso diz muito sobre quem você é. Não sobre ser forte, sobre ser corajosa, sobre se levantar mesmo quando ninguém está olhando, sobre continuar mesmo quando não tem vontade nenhuma. A mulher que está lendo isso agora, que chegou até o final com o coração pesado, mas também com alguma centelha de esperança, essa mulher tem mais força do que imagina. E eu acredito nisso profundamente. Você é muito mais do que o cansaço que sente. E quando você começar a acreditar nisso, tudo começa a mudar. Agora eu quero ouvir você. Esse cansaço que a gente falou aqui hoje, você se reconheceu em alguma parte? Em qual momento desse vídeo você sentiu que estava falando exatamente de você? Me conta aqui nos comentários. Escreve uma palavra, uma frase, o que vier. Porque quando a gente fala, quando a gente nomeia, já começa a curar. Eu estou aqui lendo tudo.
Cada comentário, cada história, cada coração que se abre. Você não está sozinha e nunca vai estar enquanto eu estiver aqui. Escreve nos comentários qual parte desse vídeo foi um espelho para você hoje. Me conta, estou esperando.